The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muito boa noite a todos. Antes de darmos início ao webinar, solicitar por favor da vossa parte feedback relativamente à qualidade do som e também da imagem, por favor. Ok, muitíssimo obrigado. Diversas confirmações a surgirem então. Obrigado também pelo tempo disponibilizado para assistirem, neste caso, a mais um webinar especial sobre o Covid-19, riscos e oportunidades. O meu nome é Tiago Vieira e eu sou trader no BIC. Gostaríamos também de relembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela técnica ou fundamental, não deverá em circunstância alguma ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento, pelo que o investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo para esse efeito contactar o seu gestor de conta no BIG. Ok, sem mais demoras e como costuma ser habitual, fazemos aqui um pequeno sum-up daquela que será a agenda do webinar e irei seguir portanto, a abordagem que tenho vindo a seguir e que o feedback tem sido positivo, daí continuar com a mesma. Naturalmente que e aproveito para deixar a nota de que estejam completamente à vontade para utilizar a caixa de chat do vosso lado direito para colocar questões, quer no fim, quer durante o webinar. E essa mesma caixa de chat que é usada, como estava há pouco a dizer, para poderem também dar o vosso próprio feedback e, nesse sentido, portanto, deixar aqui uma nota que tem vindo a ser importante que o façam para que possamos fazer pequenas melhorias e que nos direcionem naquilo que é importante, que é no fundo ir de encontro às necessidades que mais, que mais, que mais faz sentido. Portanto, coronavírus, vamos ter um pequeno update relativamente àquilo que tem vindo a ser a evolução do número de infectados, o número de mortes, algumas notas também no que diz respeito à posição da Organização Mundial de Saúde e aquilo que é esperado daqui em diante, e por conseguinte extrairmos consequências importantes para a economia e por consequência para os mercados acionistas, vermos qual é que tem vindo a ser a reação do mercado e vamos estar particularmente interessados neste webinar em perceber que setores performaram melhor ou que setores é que performaram pior durante um momento de queda, portanto, desde o máximo histórico até ao mínimo de 2020, mínimo plurianual, e depois vermos os setores de que forma é que esses mesmos setores performaram naquilo que tem vindo a ser a recuperação. Portanto, desde o mínimo até ao dia de hoje, isso vai nos permitir também tirar aqui algumas conclusões. E depois vamos passar aqui em revista algumas oportunidades, tanto com base em análise técnica como também em análise fundamental. O Q&A nunca é demais relembrar, estejam à vontade para utilizar a caixa de chat durante o mesmo. Ok? Portanto, o primeiro ponto, e não sendo, não querendo amassar-vos em demasia com dados, o ponto aqui a termos a ideação é que, apesar de vermos e de ter sido ou de estar a ser noticiado que em várias geografias, nomeadamente na Europa, nomeadamente nos Estados Unidos, a China, evidentemente, numa primeira fase também já o noticiou, portanto, o número de infectados tem vindo a aplanar e isso é evidentemente consequência daquilo que tem vindo a ser portanto, um período de quarentena para diversos países. A nota aqui recai sobre o facto de não adiantar de muito, ou no fundo chama uma chamada de atenção para a globalização, ou seja, é muito interessante, evidentemente, que cada país trace o seu caminho, que cada país desenvolva as suas e coloque em prática medidas que permitem, numa primeira instância, travar portanto, a propagação do vírus e depois que permitam uma reativação da economia de forma sustentável e, no fundo, também, de certa forma, a minimizar as probabilidades de vermos, lá está, uma segunda fase de propagação. E tudo isso é importante, mas um ponto é de nada será ou será menos interessante que isso aconteça se os outros países não o fizerem, ou seja, terá que haver aqui um movimento uniforme, global, como a própria palavra indica, um movimento em consonância, basicamente, teremos que ver todo o mundo unido por esta causa, porque se de facto um país fizer um excelente trabalho em travar a propagação, mas depois virmos um outro país a não conseguir fazê-lo e eventualmente até a tomar medidas pouco aconselhadas, no fundo a fazer
uma normalização, com as vidas aspas, da economia, dos movimentos entre países, e tudo isso irá facilitar uma segunda vaga de propagação. Portanto, dizer que esta terá de ser uma ação sincronizada. Okay? Portanto, a Organização Mundial de Saúde, a nota que tem vindo a deixar, e esta é uma nota bastante recente, creio que de hoje, ou no limite do dia de ontem, e aquilo que chamam a atenção é que, de facto, a maioria dos países está ainda numa fase inicial da pandemia. Okay? Portanto, inclusivamente, os países que foram afetados numa primeira instância, alguns deles estão já a verificar. Portanto, aqui há alguns indícios de novos casos, indícios de que possa haver então a temida segunda fase, que no fundo iria quase que duplicar o impacto económico que neste momento estamos à espera que aconteça. Portanto, um dos grandes perigos que a Organização Mundial de Saúde acaba por alertar é a complacência das pessoas, ou seja, há de facto toda uma vontade das pessoas de saírem de casa, porque já estava há tanto tempo fechadas, que querem de facto sair, querem socializar com amigos, com família, e portanto tudo isso é aqui um risco a termos de atenção, e que pode lá estar facilitar uma segunda vaga de propagação. Ok, portanto, e no fundo dizer que o mundo em que vivíamos antes do Covid-19 não será o mesmo, pelo menos numa ótica de curto prazo, mesmo quando a economia começar a ser reativada, mesmo quando os períodos de lockdown, de quarentena, terminarem. E este novo mundo, com ele, claro que vêm também novos hábitos de consumo, se calhar menos interessantes para a economia do que aquilo que se registava anteriormente. Portanto, haverá todo um processo de adaptação. O setor do turismo, naturalmente, será provavelmente o setor mais afetado por este novo paradigma, e, portanto, o mercado, apesar de ter estado bastante otimista ao longo das últimas semanas, existem riscos a serem considerados. Numa vertente mais otimista, e tentando explorar ou antecipar notas positivas e notícias que possam eventualmente ajudar o mercado a sustentar nestes valores e a não devolver parte da recuperação que temos vindo a viver ao longo das últimas semanas, poderá ser, e olhando aqui para uma notícia que hoje a Reuters divulgou, portanto, foi feito um estudo de 3.000 residentes de Nova Iorque, e 13,9% acabou por testar positivo para anticorpos do coronavírus. Ou seja, colocamos neste momento a hipótese de haver um maior número de pessoas que já lidaram, que já contactaram com o coronavírus, e, portanto, aquilo que eventualmente poderia ser grave, no caso de Portugal tem-se falado muito, portanto, de termos uma taxa de infectados e de pessoas que lidaram com o vírus muito reduzida, o que poderia facilitar a tal segunda vaga de propagação. E, portanto, isto é uma nota interessante. É uma nota interessante no sentido em que, se calhar, temos a sociedade, em termos absolutos, em termos numéricos, estará se calhar melhor preparada para lidar com o surto, e se isto juntarmos as medidas de contenção, de evitar o contacto social, de manter uma distância mínima apropriada, eventualmente este será aqui um cenário um quanto mais positivo. O segundo ponto, e esse hoje acabou por despoltar alguma volatilidade no mercado, terá a ver com as notícias que podem indiciar um menor ou um maior desenvolvimento de vacinas barra medicamentos, ou barra anticorpos, portanto antivirais, aliás. A Gilead tinha comentado há 2 semanas atrás, se não me falha a memória, que teria resultados promissores relativamente a um determinado produto. Hoje a notícia aponta no sentido contrário. Portanto, os trials indicam que esta droga que a Gilead estaria a trabalhar, afinal de contas, não terá resultados tão interessantes quanto aquilo que eventualmente seria eventualmente esperado. Ok? Portanto, uma nota interessante também a deixar, e olhando agora para a questão fundamental de mercados, terá a ver com portanto, o Price to Earning Ratio do S&P, de que forma é que, ou em que valores estamos neste momento a cotar, e o que é que isso também nos transmite. No fundo, não querendo também ser demasiado chato em termos de conceitos teóricos, o Price to Earning Ratio é um rácio que divide o preço das ações pelo resultado líquido que elas são capazes de gerar. E neste momento, dada a recuperação do S&P, dada também
o facto dos resultados das empresas terem sido revistas em baixo, este rácio está novamente em máximos históricos. Estamos não só claramente acima da mediana dos últimos 10 anos, e a mediana, reparem que é um indicador interessante porque tende a minimizar o impacto de movimentos extremados, sejam eles bear markets, ou como o caso que aconteceu em 2008, ou bull markets, portanto o caso mais recente. Estamos em valores absolutamente a meu ver, de certa forma, exagerados face àquilo que são as perspectivas fundamentais. É certo que o mercado tem toda uma perspectiva de forward-looking, tem sempre a capacidade de, ao contrário do que está a acontecer, por exemplo, com o crudo, tem a capacidade de olhar a mais longo prazo e está a descontar, lá está, uma recuperação económica interessante, está a descontar que todos os estímulos 100% que continuam a ser anunciados. Nesta semana vimos desenvolvimentos interessantes, quer por parte da Fed, quer também por parte do Banco Central Europeu. Mesmo assim, estamos em métricas de avaliação pouco atrativas face ao panorama atual. Uma nota também, portanto, este é mais acima, temos aqui um gráfico que compara os earnings do S&P, os trailing, portanto, ou seja, no fundo os resultados dos últimos 12 meses e depois os resultados esperados para os próximos 12 meses. De que forma é que estes dois indicadores comparam? E bom, teremos pela primeira vez nos últimos anos, e de facto peço desculpa porque esta imagem está aqui cortada, mas acredito que seja um horizonte temporal mais ou menos concordante com o gráfico abaixo. Portanto, pela primeira vez nos últimos 10 anos aproximadamente, vemos as estimativas do S&P a quebrar em baixa, portanto, os trailing profits. E, portanto, este é um indício também ele negativo e, de certa forma, enfatiza, acentua aquilo que há pouco estávamos a dizer. Portanto, que o mercado, neste momento, possa estar aqui a cotar a preços, se calhar, pouco apelativos, pouco atrativos, numa perspectiva fundamental. Ok, portanto, neste slide e no próximo, iremos, no fundo, fazer aqui uma pequena deixamos deixar aqui algumas notas relativamente à performance, ao comportamento dos setores desde o dia 17 do 2 até ao dia 17 do 3, portanto, precisamente do mês em que o mercado, 17 do 2, provavelmente muito próximo de máximos históricos, dia 17 do 3, o dia em que o S&P começou, aliás, neste caso o Eurostock 600, iniciou uma recuperação que vigora até aos dias de hoje. E, de facto, uma nota que já tínhamos deixado no último webinar e que continua vigente, continua atualizada, é o facto de setores de caráter mais defensivo terem outperformado os setores de caráter mais cíclico. Portanto, setores mais resilientes, modelos de negócio que, de certa forma, poderão continuar a manter o seu volume de negócios de forma mais consistente, de forma mais interessante do que outros setores cíclicos, tiveram de facto uma performance mais interessante. Portanto, e aqui estamos a referir-nos em particular para o segmento da saúde, das telecomunicações, do consumo de bens essenciais, tanto do retalho, utilities, a vertente tecnológica, que por razões muito evidentes, ou seja, a questão do teletrabalho, o facto da vertente digital ser muito interessante numa altura em que estamos todos fechados em casa, tudo isso acabou por ser muito interessante. E depois segmentos mais afetados, segmento de automóvel, segmento financeiro, segmento energético, e de facto aquilo que vemos numa segunda fase, ou seja, na fase de recuperação, vemos praticamente que os segmentos cíclicos que tiveram uma pior performance, os setores que mais retraíram quase que são catapultados para os setores que mais recuperam. Portanto, nem todos os casos isso se verifica. Chama a atenção, por exemplo, da excelente performance do segmento de healthcare. Portanto, tinha caído, foi o setor que menos caiu, aliás, durante o período considerado, e depois acaba por ser aqui o quarto setor que mais valoriza. Portanto, pela positiva, o destaque recai sobre o segmento de healthcare. Alguns dos setores acabam por ser então catapultados para os lugares traseiros, e a nota negativa, ao contrário de healthcare, vai para o segmento bancário. O segmento bancário esse que já
tinha sido os setores mais pressionados e depois acaba por ser o último setor, neste caso na recuperação, portanto apenas a fazer aqui uma avaliação de 1,67%, a banca que vive naturalmente momentos bastante difíceis, quer pela questão das taxas de juros estarem em níveis muito baixos, portanto isso dificulta naturalmente aquilo que é a obtenção de margem financeira e por outro lado, naturalmente que toda esta paciência, toda esta flexibilização dos prazos de pagamento de créditos contraídos, quer por empresas, quer por particulares, afetará de forma muito significativa o segmento bancário, portanto um setor que poderá ter muitas dificuldades em recuperar, apesar de em termos de métricas de avaliação estar em níveis relativamente atrativos. Ok? Portanto, nos Estados Unidos a mesma coisa acabamos por ver com os financials, portanto a banca numa situação também, aliás, os resultados corporativos anunciados quer por Bank of America, quer por Goldman Sachs, quer por JP Morgan, evidenciaram isso mesmo. Portanto, o reconhecimento de imparidades resultantes de perdas potenciais com empréstimos cedidos, quer a empresas, quer também a particulares. Portanto, vemos também a transformação ou a conversão dos setores que mais retraíram para os setores que mais recuperaram, com destaque aqui para o segmento de oil and gas. Portanto, o segmento petrolífero tem estado particularmente animado. Aliás, no decorrer do dia de hoje, foi mesmo o setor que mais valorizou. Portanto, empresas como o ExxonMobil valorizaram de facto de forma importante o crude que tem estado a beneficiar de algumas tensões que têm surgido no Médio Oriente e tem estado também a beneficiar daquilo que vão sendo já alguns constrangimentos do lado da oferta, o que naturalmente poderá motivar aqui algumas recuperações por parte do crudo, ainda que o panorama continue a ser muito frágil. Ok? Portanto, à semelhança do último webinar, vamos deixar aqui algumas notas técnicas relativamente ao S&P, tanto numa ótica de velas diárias como também em velas de 8 horas. Ok, traçar aqui alguns planos de ação, mais numa ótica estrutural neste primeiro slide e em velas de 8 horas alguns planos de ação de trading para o mais curto prazo. Aqui em velas diárias, aquilo que eu chamaria a atenção no S&P é que fazemos aqui uma recuperação muitíssimo interessante e estamos neste momento a retestar níveis absolutamente chave. Portanto, em termos de resistências, 2.900 foi praticamente o máximo desta semana. Evidentemente que ainda nos falta um dia, hoje é quinta-feira, mas até o momento atual 2.900 atuou aqui como resistência relevante. Reparem que já no passado tinha sido um nível com poder preditivo interessante, havia funcionado como suporte em meados de setembro do ano passado. Para além disso, estamos já a testar a média móvel das últimas 50 sessões de negociação. Ou seja, para já o S&P não consegue quebrar, não consegue consolidar acima desta média móvel, o que pode eventualmente indiciar aqui alguma tomada de mais-valias, alguma reentrada de vendedores e, portanto, é precisamente isso que acabamos por ver. Se repararem nestas últimas velas, vemos já alguma exaustão compradora, vemos já aqui algumas sombras superiores, eventualmente a evidenciar isso mesmo. Portanto, alguma exaustão compradora, alguma vontade dos investidores em capitalizar alguns dos lucros que foram auferindo com esta rápida recuperação, inesperada de certa forma e do ponto de vista fundamental questionável, como há pouco tivemos a oportunidade de olhar para as métricas de avaliação, parece de facto sugerir. Ok, portanto em termos de suportes, 2.740 é o nível que estou interessado em acompanhar. Reparem, suporte em meados de junho de 2019 voltou a ser suporte no decorrer da presente semana e, portanto, a quebra em baixa deste nível poderá carimbar, poderá ser aqui um indício de confirmação de que, de facto, podemos mesmo assistir a uma devolução desta recuperação. Voltando à vertente estatística que também vincamos no último webinar que dei, vale o que vale, há que relativizar a sua importância e o seu poder preditivo, mas tanto em 2008 como também na grande depressão, aliás, de 1929-1930, acabamos por ver este movimento. Uma queda abrupta, uma recuperação que ronda os 50% a 60% de todo o movimento e depois acabaria mesmo por dar lugar novamente a algum pânico, novamente aqui a algum domínio vendedor. Portanto, particular interesse para a zona dos 2.740 é o suporte que estamos a monitorizar como sendo um nível de extrema relevância para as próximas sessões. Em velas de 8 horas e procurando providenciar aqui alguns planos de ação,
Portanto, oportunidades de venda que poderão surgir. Reparem também, e antes de lá irmos, cunha ascendente. Reparem também na simbologia desta linha de tendência que agora assinalamos. Reparem, desde o mínimo, sempre que foi revisitada, foi sempre respeitada, ou seja, acabou sempre por reencontrar compradores. Vimos isso acontecer uma, duas, três, quatro vezes. Foi agora quebrado em baixo e poderá, portanto, revalidar. Iremos ver a resposta que amanhã o S&P poderá dar, mas podemos pela primeira vez interromper a sequência de máximos e mínimos relativos que se verificou desde o dia 23 de março e, portanto, um reteste a esta cunha pode ser uma oportunidade de venda com stop loss ligeiramente acima dos 2.800. Em termos de suportes, 2.724 é um nível que eventualmente será interessante para capitalizar pelo menos uma parte da posição, um nível onde podemos ver novamente alguns compradores. Abaixo disso, nível de suporte seguinte ronda valores na casa dos 2.631, sendo que a quebra em baixa do mesmo, aí sim podemos estar perante quedas um quanto mais expressivas do ponto de vista percentual. Em todo o caso, a grande imagem ou o grande ponto a reter deste gráfico em velas de 8 horas portanto, pela primeira vez vimos a quebra em baixa deste domínio comprador que se verificou nas últimas 2, 3 semanas e que poderá eventualmente dar aso a uma maior correção. Por último, termino dizendo que eventualmente podemos até estar perante a formação de um head and shoulders, portanto um padrão precisamente que indicia uma inversão de tendência de positiva para negativa. E, portanto, neckline 2724, ombro esquerdo, esta será a cabeça, poderemos estar agora a desenhar o ombro direito e, portanto, a quebra em baixa deste nível horizontal será a ativação do padrão, será a ativação de uma indicação que poderá, então, disputar aqui o maior interesse de traders para tentar captar aqui uma retração. O cenário mais bullish passará pela quebra em alta dos 2.900, a oportunidade de compra poderá surgir quando um pullback para esse mesmo nível, com stop loss ligeiramente abaixo. Ok, vamos então agora passar para aquilo que são alguns ETFs, algumas empresas que acho interessante, que acho oportuno partilhar, sendo que no final da apresentação irei abrir a Big Global Trade, irei recorrer de facto à plataforma para que possamos responder algumas das vossas perguntas. Ok, e começo por um tema muito pertinente, começo por um tema que tem vindo a estar na ordem do dia, portanto a questão do crude, portanto que momentos tão turbulentos tem vivido esta semana com os contratos de maio, que entretanto já aspiraram a atingir mesmo valores negativos. Alguns especialistas na matéria chegam mesmo a dizer que o mesmo poderá acontecer com os contratos de junho. Antes de olharmos quer para a questão técnica, quer para a questão fundamental de uma ideia que eventualmente poderemos salientar, gostaria de dar aqui uma pequena explicação relativamente à questão dos futuros de maio. Ou seja, aquilo que aconteceu, ou aquilo que costuma acontecer, quem negocia futuros sabe que cada futuro tem uma data de expiração. Portanto, chega a um determinado ponto em que o investidor que está longo em crudo, que tenha 300, 400 barris, o que for, se quiser continuar a manter essa mesma exposição, terá de fazer o chamado rollover. Terá de vender o de maio e comprar o da maturidade seguinte. Tipicamente, e este contrato nas plataformas de trading não contempla uma liquidação física, mas em empresas de aviação, empresas do segmento petrolífero recorrem ao contrato de futuros com a tal liquidação física. O mesmo é dizer que se eles tiverem o contrato até à maturidade, irão receber depois barris, portanto, no sítio onde designarem, barris físicos. E tipicamente no final, ou quando um determinado contrato está prestes a expirar, quando os investidores estão lá está a vender neste caso de maio para comprar os de junho, tipicamente o preço cai de forma relativamente interessante e permite-nos comprar esses tais barris de petróleo a um preço mais interessante. Nesta altura, como a procura por ativos que derivam do petróleo é muito reduzida, essas tais empresas não estariam interessadas em fazê-lo, em comprar mais futuros. Porque de facto não tem espaço para armazenar mais petróleo. Ou seja, essa procura que tipicamente se verificava de forma interessante e com volumes importantes no término dos contratos, acabou por não estar presente, não foi chamada à baila, permita uma expressão, e portanto
aquilo que restou foi investidores a venderem o de maio para comprar o de junho. E, portanto, criamos aqui uma situação pouco líquida e que depois acabou por culminar numa situação de pânico e que acabou mesmo por ditar, lá está, preços negativos para o petróleo. E, portanto, nesta sequência surgem aqui alguns riscos. Ou seja, que ETF poderei eu então usar para ter exposição ao crudo numa ótica fundamental, ou seja, numa ótica de médio e longo prazo. É insustentável que o crudo permaneça nestes valores, portanto, tanto para a Rússia como para a Venezuela ou para a própria Arábia Saudita. Neste momento o crudo está em níveis em que estes países não podem, aliás, é inclusivamente prejudicial, portanto não lhes permite ter lucro. E, portanto, há que ter cuidado na forma como selecionamos estes mesmos ETFs. E o ETF mais popular dos Estados Unidos é o USO, USO. No entanto, uma diferença relativamente a este ETF, o USL, é que o USL tem maior exposição, ou neste caso, como o próprio nome indica, United States 12 Months Oil Fund, portanto, recorre ao mercado de futuros com maturidades nos próximos 12 meses para poder disponibilizar este ativo. Ou seja, mitiga de forma interessante o risco de vermos suceder, por exemplo, com o contrato de junho, uma situação semelhante ao que aconteceu com o de maio. O próprio USO, entretanto, já obteve autorização para fazer o hedging das suas posições, ou seja, para ter exposição a futuros de mais longa maturidade. Em todo o caso, deixar aqui uma nota, caso pretendam ter exposição ao petróleo numa perspectiva de que mais tarde ou mais cedo, demora 6 meses, demora um ano, as economias serão reativadas, a procura por petróleo, por gasolina, por empresas, por particulares para utilizar nos seus carros, irá ser retomada e, portanto, o crudo irá para valores muito superiores, o que é uma tese perfeitamente válida, ainda que no curto prazo o preço do petróleo possa permanecer bastante volátil. Esta é uma ideia que naturalmente tem estado a ser muito batida e que os clientes têm naturalmente perguntado bastante. Portanto, o USL, deixar uma nota nesse sentido, poderá ser um instrumento financeiro adequado para conseguirem ter exposição ao próprio. Ok, mas portanto, um participante questiona, mas com os cortes de maio na produção será difícil acontecer o mesmo aos contratos de junho? Portanto, e lá está, eu diria que será difícil vermos acontecer em junho o que aconteceu em maio. Em todo o caso, portanto, existe bastante incerteza no mercado, há que ter muita cautela nesse sentido, principalmente nas datas finais de negociação desses futuros que irão então vencer. Portanto, há que ter algum cuidado. Um participante também a mencionar, portanto, o uso com spread é significativo. Portanto, lá está, nestas situações bastante voláteis, é mais difícil os ETFs replicarem estes ativos e, portanto, o SL, ainda que não seja, possa não acompanhar de forma tão interessante, de forma tão expressiva uma recuperação do crudo, é uma forma mais segura de implementar um trade a longo prazo, porque o uso tenderá a ter mais beta, tenderá a ser mais volátil do que o SL e, portanto, há que distinguir essas duas vertentes. Ok, portanto, recorrermos agora portanto, a um título que chegamos a falar. Aliás, para darmos, antes de irmos à Nestlé e para terminar a questão relativa ao crudo, portanto, algumas questões ainda a surgirem. Portanto, o gráfico da WTI contínuo não deveria estar no mesmo valor do contrato de junho nesta altura. E outra questão, portanto, market makers estão a colocar custos brutais nos instrumentos e margens iniciais. Portanto, uma nota também que acho bastante interessante é ter cuidado essencialmente com produtos alavancados. Portanto, o DWT, o UWT, portanto, naturalmente com desvalorizações superiores a 50%, bastaria que o ETF fosse alavancado duas vezes para que o mesmo fosse impossível continuar a negociar, a não ser que lá está que fosse para valores negativos, portanto há que ter cautela nesse sentido. Sim, diria que o contrato de junho à partida deverá ser aquele que irá refletir depois o WTI contínuo. Ok. Exatamente, o SL recorre a contratos de futuros com a maturidade distribuída pelos próximos 12 meses. Daí ser interessante nesse sentido. Ok, excelente.
Ok, muito bem. Passar então para a Nestlé. Tínhamos comentado que na Europa, dos setores que mais nos chamariam a atenção seria o segmento de utilities, o consumo de bens essenciais e também o segmento de healthcare. E portanto, Nestlé, no âmbito do consumo de bens essenciais, era dos títulos que chegamos a referenciar, que essencialmente apresentaria dois argumentos muito interessantes. Casaria muito bem, ou casa muito bem com o momento atual, lá está, portanto, preferência por segmentos defensivos, e por outro lado, tinha também um balanço muito sólido, depois com um dividend yield também extremamente interessante. Tecnicamente, portanto, vimos o revisitar de máximos históricos, a rejeição, portanto, esta vela é muito expressiva nesse sentido, portanto, reparem, nesta sombra superior fala por si só, portanto, incapacidade para estender um movimento comprador para além do nível que já no passado tinha atuado como resistência de forma bastante interessante. Vimos também, reparem, a quebra em baixa desta linha de tendência ascendente. Havia sido testada no passado uma, duas, três, quatro vezes, foi quebrada e, portanto, hoje a Nestlé retrair aqui de forma relativamente interessante e, portanto, poderemos eventualmente estar prestes a vermos um nível de suporte revisitado e, por conseguinte, assumimos aqui uma nova oportunidade para eventualmente comprar estas ações. Portanto, lá está, volto a dizer, de uma empresa sólida, com um balanço bastante robusto e com um dividend yield apelativo. Portanto, em termos de suportes, a zona que estamos interessados em acompanhar será esta zona dos 101.40 aproximadamente. Reparem, suporte em meados neste caso de fevereiro, portanto, em março atua como resistência e depois de ter sido quebrado em alta no mês seguinte acabou por ser suporte. Então é um nível de extrema relevância. O tipo de indicações que queremos ver será eventualmente um reteste desta zona, portanto, vermos este nível a ser respeitado, portanto, reentrada de compradores e aqui sim poderemos estar novamente perante pontos de entrada apelativos. Netflix, tecnológica norte-americana, que por razões evidentes tem vindo a conseguir aumentar o seu volume de negócios, apresentou resultados, já estaria priced to perfection, ou seja, investidores à escala global já estariam à espera de resultados francamente animadores, e daí que não houvesse talvez grande upside para que numa ótica de curto prazo e no dia seguinte à divulgação de resultados pudéssemos verificar um movimento muito expressivo e de valorização. Até porque a empresa acabou por anunciar um debt offering, ou seja, uma emissão de obrigações no valor de um bilhão de dólares e, portanto, aquilo que eventualmente será interessante captar em empresas que têm vindo a ter uma performance muito interessante e que pela sua vertente digital têm vindo a mostrar essa tal força relativa face ao mercado, pode ser interessante estarmos atentos a pullbacks, a retrações, portanto, para eventualmente tentarmos captar um prolongamento desta tendência. No caso de Netflix, neste momento o nível de suporte que nos chama indubitavelmente a atenção, níveis a rondar aqui os 419 dólares por título. Portanto, reparem, havia sido resistência no passado, tem vindo a atuar como suporte ao longo dos últimos dias e, portanto, a quebra em baixa deste nível poderá eventualmente originar aqui alguma capitalização de ganhos, poderá eventualmente motivar aqui alguma reentrada de vendedores que possivelmente possa motivar o revisitar de valores aqui a rondar os 385 dólares por ação. Acontece muitas vezes o nível que é resistência passar a ser suporte e é preciso peço perdão, é precisamente isso que pode eventualmente acontecer com a Netflix. Para a resistência uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e, portanto, mediante uma correção mais relevante, se este nível for respeitado, estaremos então perante um possível ponto de reentrada de compradores e, por conseguinte, perante uma oportunidade de compra potencial. Ok? Netflix que naturalmente estará a beneficiar de todo este contexto, apesar de alguma da procura que está a surgir pelos seus serviços poder ser temporária, o saldo final será certamente muito positivo portanto, Netflix estará mesmo a descontar está a descontar isso mesmo. Ok, Amazon é um título que e muitos dos argumentos que enunciamos para a Netflix estão transferíveis para este título, quer pela vertente de cloud,
quer pela vertente de venda e distribuição de produtos através de e-commerce, portanto, o comércio de retalho online, e portanto será também nessa vertente, ok? Portanto, tentar captar aqui preços mais apelativos, tentar captar aqui um pullback e neste caso que níveis é que eventualmente poderão ser interessantes de considerar e onde potencialmente mediante uma retração podemos ver os compradores a reassumirem o domínio do mercado. Neste caso, uma valorização que ascende a 50%, haverá espaço certamente para um pullback. Um primeiro nível a termos de atenção será a zona dos 2.186 aproximadamente, máximo relativo. Máximo, aliás, correspondente ao mês de fevereiro de 2020, será, portanto, um candidato a ser revisitado caso vejamos aqui uma deterioração do sentimento de investidores à escala global e, portanto, vimos aqui uma retração na gigante tecnológica norte-americana. Ok? Uma nota relativamente, portanto, ao ETF XSD, portanto, o ETF que agrega as empresas do setor de semicondutores norte-americano. Do ponto de vista fundamental, o principal ponto a reter é que este é dos setores com métricas de avaliação menos atrativas, ou seja, setores em que de facto estão a cotar a preços pouco interessantes, dados os seus fundamentais, dadas as perspectivas de lucros para estas empresas e, por conseguinte, caso vejamos então o tal pullback, a tal retração que comentávamos que potencialmente poderá ocorrer, será interessante olharmos para títulos que estejam a revisitar resistências relevantes, ponto número 1. Ponto número 2, e sendo estes cenários alternativos, vermos a quebra em baixa do nível de suporte importante. E ponto número 3, vermos uma situação fundamental ou muito debilitada ou olharmos para títulos que estejam demasiado caros face aos seus fundamentais. E de facto o segmento de semicondutores, em termos de métricas de avaliação, surge aqui num contexto menos interessante, pelo que eventualmente poderá haver espaço para retrações importantes. E portanto, este título decidi partilhar convosco, não numa ótica de abordagem de investimento de longo prazo, mas sim numa ótica de trading que eventualmente pode fazer sentido. Ok? Portanto, aquilo que vemos neste ETF, em termos de resistências, atenção aqui para esta zona dos 95 dólares por ação. Portanto, tem sido um nível absolutamente importante já desde julho do ano passado. Portanto, tem vindo a ser respeitado algumas vezes, tanto como resistência como suporte, e desta vez, reparem, este nível acaba por ter aqui maior validade pelo facto de coincidir com a média móvel das últimas 200 sessões de negociação. Média móvel essa que hoje acabou por ser mesmo o máximo da sessão, enfatizando que realmente poderá continuar a ter aqui poder preditivo, acentuando de facto que poderá colocar aqui um pé no travão a uma possível valorização. A confirmação poderá passar pela quebra em baixa desta trendline ascendente. Como podem verificar, foi respeitada uma data de vezes e, por conseguinte, a quebra em baixa deste nível será naturalmente interessante acompanhar com o fluxo noticioso em questão e atualizado, mas se vimos as duas componentes alinhadas, isto é, o sentimento dos investidores a deteriorar-se na sequência de uma época de resultados pouco animadora, tecnicamente vemos então a quebra em baixa deste triângulo ascendente, serão então indícios que poderão ditar aqui uma retração relevante para o ETF. Um cenário diferente e um cenário bullish em que o mercado continua de facto ter a capacidade de olhar a muito longo prazo e de certa forma minimizar ou de conseguir de certa forma até ignorar aquilo que são perspectivas pouco interessantes em termos macroeconómicos. Ainda hoje vimos os PMIs serem divulgados para a zona euro e também pedidos de desemprego para a geografia norte-americana, e são indicadores de facto muito pouco encorajadores. Portanto, na zona euro como um todo, poderemos até enunciar aqui alguns pontos. O PMI de Manufacturing era esperado nos 39,2, sendo que todos os valores abaixo de 50 já indiciam contração, e o valor não só foi abaixo dos 50, evidentemente, como também foi bastante abaixo daquilo que eram as expectativas, 33,6. O mesmo vimos acontecer com o PMI de serviços, portanto 23,8, e o valor reportado ascendeu a 11,7. Portanto, a economia continua bastante débil em todo o caso, e olhando também para aquilo que foram os pedidos de desemprego nos Estados Unidos, 4.200 capa era a expectativa, pedidos iniciais de desemprego, e o valor reportado ascendeu a
1427k, portanto acima daquilo que era esperado. Ok, portanto a economia continua a dar indícios de fragilidade, não obstante, não podemos subestimar o mercado e o mercado pode ficar mais tempo errático do que o investidor solvente, portanto nunca agarrarmos demasiado a uma determinada tese e portanto saber relativizar, saber nos adaptar àquilo que o mercado nos vai dizendo. Portanto, em termos de portanto, e considerando inclusive um cenário bullish, a quebra em alta deste triângulo ascendente e depois um pullback a aguentar a zona que previamente era resistência, que poderá passar a ser suporte, um pouco com o que aconteceu em meados de novembro do ano passado. Reparem, foi quebrado em alta, passou a ser suporte e depois estendeu o movimento. É certo aqui que vimos esta vela, de certa forma, acabou por ser aqui um pouco enganador, mas é algo deste género que procuramos ver para estarmos aqui um quanto mais confiantes em entradas longas neste ETF. Utilities europeias, voltamos não à vertente trading, mas sim uma vertente mais fundamental, uma vertente mais de investimento de longo prazo, e a nota recai sobre o facto de este ser um dos setores mais interessantes numa ótica, ou contextualizando o momento atual, ou seja, é um setor bastante robusto, pouco sensível a todo este tema, à duração do lockdown, portanto, à evolução do desemprego, portanto, será muito menos sensível do que os restantes setores de atividade e tem ficado aqui um pouco para trás para esta recuperação. O que, a meu ver, cria aqui um espaço de convergência, cria aqui um espaço, um lag, para que uma avaliação expressiva possa então acontecer. Tecnicamente, o mais recente indício não foi mais animador. Vimos a quebra em baixa deste triângulo ascendente. Em todo caso, acabaríamos por ver novamente reposta aqui alguma capacidade dos compradores reassumirem aqui o domínio do mercado. Portanto, cenários potenciais para tentar captar aqui um preço de entrada apelativo. Das duas, uma, eventualmente o mercado volta a retrair de forma expressiva, o S&P, o DAX não conseguem quebrar as tais médias móveis que há pouco enunciamos, quebram níveis de suportes que tínhamos também comentado, ok, portanto, e o mercado volta a revisitar mínimos. Aqui serão níveis extremamente interessantes e o nível de suporte será a zona dos 26 50 aproximadamente, nível que esta linha está traçada já há vários anos, acabou por ser mesmo o mínimo, portanto este é um mínimo de facto muito relevante, pode ser aqui um nível interessante, ou então num cenário e numa abordagem quanto mais conservadora, o SXH9, que é o tal ETF que replica a evolução das utilities na Europa, ser quebrado em alta, vermos um pullback para este nível horizontal e sim comprarmos uma vez mais o tal padrão de resistência passar a ser suporte, poderia então também verificar-se. Ok, decidi olhar agora um pouco para outro tipo de ideias. Portanto, este será a United Airlines, estará incluída num leque de empresas como a Boeing, como a Airbus, como empresas ligadas também ao segmento de turismo, que naturalmente que no curto prazo, aliás a curto médio prazo, poderão continuar a ter muitas dificuldades em restabelecer aquilo que eram os seus volumes de negócio ditos normais e pré-Covid-19, mas que no longo prazo oferecem preços bastante interessantes. Lá está, isto são plays, são ideias que naturalmente que comportam o seu risco e que neste caso poderão demorar bastante tempo a materializarem-se e a realmente darem os frutos que pretendemos. Portanto, United Airlines faz parte desse leque de empresas. A própria Morgan Stanley elaborou portanto, um cabaz de ações para diferentes perspectivas e neste último segmento, ou seja, num segmento em que olhamos para empresas de certa forma irão ultrapassar algumas dificuldades financeiras, o caso da Uber, por exemplo, mas que numa ótica de longo prazo terão bastante espaço para recuperar. United Airlines faz parte desse leque de empresas, de facto não tem vindo a ter a capacidade para acompanhar a recuperação do mercado, o que é normal. Portanto, há todo um ceticismo e todo um nível de incerteza relativamente. Portanto, existem várias questões. Portanto, de que forma é que, quando é que vão terminar as quarentenas, quando tudo for. E quando digo tudo for, teremos que usar as aspas, for normalizado, depois haverá então uma segunda fase de infecção ou não, e portanto há aqui níveis de incerteza elevadíssimos. No caso da United Airlines, portanto, as quedas ascenderam a cerca de 80%. A recomendação por parte de analistas
diz-nos que realmente ela já estará a cotar a preços apelativos. O governo norte-americano tem mostrado particular solidariedade com estas empresas, tem conhecimento naturalmente das dificuldades que as mesmas ultrapassarão e, portanto, não sendo, e ainda que não possamos dizer que um cenário de crise está a 100% colocado de parte, diria que as probabilidades são minimizadas de forma muito consideráveis. Portanto, neste momento, United Airlines reúne um preço médio-alvo a 12 meses na casa dos 48,73, cerca de 90% acima daquilo que foi o preço de fecho da sessão de hoje, portanto, nos 25,72. 10 recomendações de compra, 9 para manter e 0 de venda. Portanto, sabemos que o preço foi revisto em baixo, portanto, o price target está 5 meses atrás estaria acima dos $100. Esse preço foi revisto em baixo, ou seja, já contextualizando para o atual panorama, neste momento o preço médio aos 12 meses cifra-se então na casa dos 48,73. Ok, da minha parte, eram estes os pontos essencialmente que visaria hoje partilhar convosco. Vamos então agora olhar aqui para a Big Global Trade. Vamos então colocar-nos, vou então dedicar agora este tempo que ainda temos do webinar para responder a questões que vão então surgindo na caixa de chat. Ok, portanto, uma nota muito interessante de um participante e que de certa forma está concordante com aquilo que temos vindo a comentar. Portanto, o desemprego continua a subir e o mercado parece não reagir. O mercado não podia desconhecer o que não conhecia, agora que se sabe, parece não querer olhar para a realidade. Pronto, é de facto um ponto muito relevante e que, a meu ver, encontra justificação na tal vertente de forward-looking, ainda que, portanto, eu considero que as probabilidades de assistirmos a uma correção aqui ao longo das próximas semanas são relativamente elevadas, não só pela vertente técnica e pelo que a quebra em baixa da cunha ascendente parece assinalar, quer também pela questão de análise fundamental. Portanto, as métricas de avaliação relativas estão em níveis em nada concordantes com aquilo que é o novo panorama económico e corporativo. Ok? Ok, portanto, uma questão de um participante a definir como podemos, portanto, uma rápida comparação entre a Boeing e a United Airlines. Portanto, ok, portanto, se tínhamos comentado que o price target a 12 meses da United Airlines era de 89,5%. Naturalmente que, embora o setor de atividade seja o mesmo, a área e a fase de atuação é naturalmente diferente e, portanto, a Boeing insere-se num segmento de construção e não de transporte. Ainda assim, o tipo de trade será semelhante, ou seja, a Boeing também se incluirá do tipo de empresas que terá espaço para uma valorização, mas que poderá demorar algum tempo a efetivar-se. Retorno potencial a 12 meses, 38%, apontam aqui para valores da casa dos $190 por ação, 10 recomendações de compra, 16 para manter e apenas 2 de venda. Ok? Um participante a questionar o que podemos definir ou que horizonte temporal é que está concordante com investimento de longo prazo, essencialmente investimentos, eu diria, superiores a um ano, ok? Portanto, tudo o que for inferior a um ano estará incluído ou na vertente de trading ou na vertente de médio prazo. Ok? Olhar aqui para mais questões que vão então surgindo. Qual a vossa opinião sobre Delta Airlines? O que é algo que poderemos fazer é realmente fazer aqui uma comparação relativa entre ambas empresas. Primeiro, de acordo com uma vertente técnica, ok, podemos naturalmente já olhar para a Delta Airlines. Ok, portanto, Delta Airlines que comparativamente, ok, a United Airlines parece ter aqui um comportamento um quanto mais frágil. Reparem que tem estado a lateralizar aqui no nível ou níveis muito concentrados, muito apertados e parece que de facto não vemos aqui grande interesse por parte da fação compradora em comprar grandes quantidades desta empresa, portanto o que demonstra ainda algum ceticismo relativamente a tudo isto. Quanto à United Airlines, já tínhamos comentado, portanto, no que à vertente técnica diz respeito, vemos já aqui alguma capacidade para
revalidar máximos relativos superiores, ainda que essa sequência seja ainda muito tímida e, a meu ver, ainda bastante distante de ditar aqui qualquer recuperação mais significativa do ponto de vista percentual. Interessante será olharmos para a Bloomberg e percebermos em termos de métricas de avaliação relativa como é que ambas as empresas se comparam. Ok, portanto, para isso vamos então recorrer à Relative Valuation da Bloomberg, que nos diz então, ok, portanto, a média do Price to Earning Ratio deste setor de atividade é 3.65. A Delta Airlines surge com um PER de 3.94, United Airlines com um PER de 2.13. Neste caso, vantagem para a United Airlines, não só comparativamente à Delta Airlines, como também à média do setor. Retorno dos capitais próprios, média do setor 21.57, Delta Airlines surge com valores na casa dos 27.19, o que é interessante, e depois United Airlines com valores na casa dos 28.97. Ou seja, a vantagem para a United Airlines, quer uma vez mais sobre o mercado, sobre o setor de atividade, quer também comparativamente à Delta Airlines, ainda que desta vez a Delta Airlines consiga justificar um maior price to earning ratio versus a média do setor. Em termos de dividend yield, aqui sim, a Delta Airlines acaba por ter aqui uma vantagem comparativa relativamente interessante, ainda que, e este será destes três fatores que enunciamos, price to earning ratio, retorno dos capitais próprios e dividend yield, se calhar este o que menor importância terá, até porque muitas destas empresas, fruto da situação de elevado stress financeiro, poderão mesmo cancelar o dividendo ou apagarem, irão fazê-lo, portanto, irá haver uma redução muito substancial, mas eu acredito até que o primeiro cenário será o mais provável, portanto o dividendo possa ser mesmo cancelado, mas ainda assim, média do setor 5%, Delta Airlines 5,37 e depois a United Airlines nem sequer me está a aparecer aqui o dividend yield, julgo que pela questão que enunciamos ser provável, ou seja, o cancelamento desse mesmo dividendo, ou seja, quer numa vertente técnica, parece-me que, quer numa vertente fundamental, a United Airlines parece evidenciar aqui maiores níveis de robustez. Ok, espero ter respondido à sua questão. Infelizmente teremos que limitar o número de questões, dado que já estamos mesmo a chegar às 22 horas e é humanamente impossível respondermos a todas as questões. Interessante olharmos, ok, portanto, a deixarem aqui uma questão relativamente à XOM, portanto, à ExxonMobil, portanto, uma das empresas que hoje foi alvo de uma recuperação interessante. Chegou hoje a ExxonMobil a valorizar, aliás, segmento de oil and gas que acaba mesmo, ok, exatamente, velas de 8 horas, estava a achar estranho, exatamente, a ExxonMobil que hoje chegou a valorizar aproximadamente 6,83%, fechou o dia bastante afastado de máximos, ainda assim com uma valorização a rondar os 3,80%. Tecnicamente, aquilo que vemos relativamente a esta empresa, eu diria que okay, será interessante monitorizarmos portanto, a capacidade que a empresa terá ou não de continuar a revalidar máximos relativos superiores, portanto, mínimos relativos superiores, aliás, conseguiu fazê-lo pela segunda vez, ou conseguiu fazê-lo tanto aqui ao longo dos últimos dias de negociação, conseguiu estes $40 por ação comparam favoravelmente com portanto, os níveis a rondar aqui os 30. Em termos de níveis horizontais, portanto, estou interessado em perceber se a ExxonMobil terá a capacidade para consolidar acima deste nível dos $40 por ação. Se quebrar em baixa, muito provavelmente poderemos assistir a nova queda, eventualmente, quem sabe, para mínimos de 2020, valores na casa dos $30 por ação. Ok, mas para já parece realmente haver aqui alguma capacidade para revalidar máximos e mínimos relativos superiores. Capacidade de sustentação acima dos 40 será vital para que a ExxonMobil possa então continuar a recuperar ao longo dos próximos dias. KCVX, empresa do mesmo setor, podemos também fazer a mesma comparação que fizemos entre a Delta Airlines e a United Airlines, portanto, recorrendo à Bloomberg. Neste caso, vantagem para a CVX no que diz respeito à vertente técnica, portanto, à Chevron. Vemos, de facto, já o terceiro mínimo relativo superior desde que iniciamos esta recuperação.
Como referimos no início do webinar, o segmento de Oil and Gas tem vindo a liderar os ganhos, portanto, desde que o mercado iniciou toda esta recuperação. Tecnicamente, destaque para este canal ascendente, que assinala então esta tendência positiva. Níveis horizontais interessantes a termos de atenção. Estou a olhar para valores na casa dos 78.77, reparem, resistência uma, duas vezes, quebrada em alto suporte, uma, duas vezes, portanto, setup interessante aqui para a Chevron a ser materializado. Vamos então agora sim recorrer, portanto, à Bloomberg para percebermos qual das duas empresas poderá estar em níveis mais interessantes, quer de acordo com a opinião por parte de analistas, quer também no que diz respeito à avaliação relativa. Começando pela vertente da opinião por parte de analistas, a Chevron neste momento terá um retorno potencial a rondar os 5%, portanto, de certa forma, um potencial muito limitado. De acordo com isto à escala global, o preço médio-alvo estará na casa dos 91,25 e ainda que não tenha nenhuma recomendação de venda, parece ser aqui uma indicação pouco interessante, como é evidente. Portanto, olhar para okay. Confirmar aqui, era para fazer, seria suposto então fazermos a comparação entre a Chevron e a Xiaomi, exatamente, até a ExxonMobil. Em termos de recomendação por parte de analistas, o cenário é semelhante, portanto 4,5% será o retorno potencial atendendo ao preço, à distância entre o preço de fecho de hoje e o preço médio-alvo a 12 meses. Em termos de avaliação relativa, e portanto destas empresas, se calhar poderá inserir-se no leque de empresas que demorará algum tempo, poderá demorar aqui bastante tempo, aliás, a poder recuperar, a poder convergir para os níveis pré-Covid-19. Em termos de Price to Earning Ratio, neste momento a média do setor anda nos 6,91, ExxonMobil 17,43, Chevron 14,46. Portanto, neste caso, vantagem para a Chevron. Em termos de retorno dos capitais próprios, 5,55% ExxonMobil, 7,61% no caso da Chevron, neste caso vantagem para a Chevron uma vez mais, e a questão do dividendo, embora a ExxonMobil tenha um dividendo de 8% e a Chevron de 5,60%, este será, volto a dizer, das métricas menos importantes no momento atual, e portanto diria que a Chevron poderá, na semelhança daquilo que são as indicações técnicas, poderá continuar a evidenciar maiores níveis de robustez. Ok, muitíssimo obrigado a todos pelas vossas questões. Muitíssimo obrigado a todos pela vossa presença. Não poderemos dar vazão a todas as questões que vão surgindo. Daí que tenhamos decidido todas as quintas-feiras fazer um update sobre o Covid-19. Uma vez mais, muito obrigado a todos. Feedback que tenham, agradecemos naturalmente que o deixam, que o façam na caixa de chat para que possamos continuar a melhorar e como disse no início do webinar, ir de encontro àquilo que procuram, as indicações que pretendem então ter nesta altura particularmente turbulenta para os mercados financeiros. Ok? Muito boa noite a todos, um resto de uma boa quinta-feira, bons negócios e até ao próximo webinar.